Ellen White escreveu: "Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira em que o Senhor nos tem guiado no passado." Testemunhos Seletos, volume 3, página 162. Essa frase é um convite à reflexão. O medo nasce quando perdemos a memória espiritual das vitórias que Deus já nos concedeu. Quando o olhar se fixa mais nos problemas do que nas promessas, o coração começa a duvidar. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. O medo do futuro é uma das maiores angústias da alma humana. Vivemos em uma era de incertezas, guerras, crises econômicas, doenças, desastres naturais, instabilidade política e moral. Muitos olham para o amanhã e sentem um frio na alma, uma ansiedade silenciosa que consome a fé. No entanto, a palavra de Deus e os escritos inspirados de Ellen G. White nos mostram que esse medo não precisa dominar o coração daquele que confia plenamente em Deus. A Bíblia nos lembra em Isaías 41:10: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Esta promessa é uma âncora em tempos de medo. Quando o futuro parece incerto, Deus reafirma: "Eu estou contigo." Mas o medo do futuro não é apenas sobre o que pode acontecer no mundo. É também sobre o que pode acontecer conosco. Muitos temem não conseguir permanecer fiéis, não suportar as provações que virão, ou até mesmo fracassar na fé. Ellen White nos conforta: "O Senhor não nos pede que suportemos hoje as provas de amanhã. Ele nos dá força conforme o dia." Olhando para o alto, página 23. Deus não promete um caminho sem dificuldades, mas promete caminhar conosco. O medo se dissipa quando entendemos que o futuro está seguro nas mãos daquele que governa o universo. Neste momento, eu quero que você escreva nos comentários: "Meu futuro está nas mãos de Deus." Declare isso em fé, como um ato de entrega e confiança. Há um outro aspecto do medo do futuro que Ellen White aborda: o medo das profecias. Muitos estudam os acontecimentos finais com temor, imaginando perseguições, privações e sofrimentos. Mas ela diz: as profecias não foram dadas para causar terror, mas para preparar um povo que confie na salvação. Eventos Finais, página 18. As advertências divinas não são ameaças, são expressões de amor. Deus revela o que está por vir para que estejamos prontos e firmes. Em João 14:29, Jesus disse: "Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis." O medo do futuro é vencido quando trocamos o pavor pela preparação. O cristão que vive em comunhão com Deus não teme o amanhã, pois sabe que seu destino eterno está seguro. Muitos temem perder o controle da própria vida. O emprego, a saúde, os relacionamentos, a estabilidade. Mas o espírito de profecia nos lembra que esse medo é fruto de uma fé não exercitada. A fé é a chave do tesouro do céu, e se aprendermos a confiar em Deus, veremos suas promessas cumpridas em cada detalhe. A Ciência do Bom Viver, página 482. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo. Comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Querido irmão, a fé não elimina as tempestades, mas nos ensina a dormir em paz durante elas. Quando o medo tentar paralisar você, lembre-se das palavras de Cristo em Mateus 6:34. "Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Deus nos chama a viver um dia de cada vez, com confiança e serenidade.
Quando você se preocupa excessivamente com o futuro, está tentando carregar um fardo que pertence a Deus. Ellen White afirma: é falta de fé reclamar ou se angustiar com aquilo que ainda não aconteceu. O Senhor nos convida a confiar nele agora, e ele cuidará do amanhã. Caminho a Cristo, página 105. O medo do futuro é alimentado por um coração que quer controlar o que apenas Deus pode governar. Mas a confiança plena gera descanso. O salmista declarou em Salmos 56:3: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Pense um pouco. Quantas vezes você perdeu a paz por se preocupar com algo que nunca aconteceu? Quantas noites sem sono, quantas orações ansiosas, quantas suposições sem base. E ainda assim, Deus sustentou você, provou sua fidelidade e renovou suas forças. Ellen White descreve essa realidade espiritual com clareza. Muitos são vencidos pelo medo antecipado porque contemplam os problemas à distância, em vez de olhar para Cristo. Quando o perigo se aproxima, Deus lhes dá o auxílio necessário, como prometeu. O desejado de todas as nações, página 330. Você não está sozinho em sua luta contra o medo. O Espírito Santo é o consolador prometido, aquele que acalma o coração e traz segurança. Em João 14:27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você sente medo do que vem pela frente, feche os olhos e ore: Senhor, dá-me a tua paz para enfrentar o amanhã. E escreva nos comentários: eu escolho confiar. Lembre-se, o futuro não pertence ao acaso, mas a um Deus que vê o fim desde o princípio. Quando o medo tentar sussurrar dúvidas, responda com fé: meu Deus já está no futuro, preparando tudo para o meu bem. Ellen White também nos adverte sobre um perigo sutil: permitir que o medo do futuro enfraqueça o presente. Ela diz: Satanás procura ocupar a mente com temores vãos e ansiedades desnecessárias, para impedir o trabalho que Deus nos confiou hoje. Caminho a Cristo, página 104. Quantas vezes deixamos de servir, evangelizar ou testemunhar por medo do que poderá acontecer? O inimigo sabe que o medo é uma corrente invisível, capaz de paralisar até os mais fortes. Mas o cristão deve caminhar pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5:7. Por isso, o antídoto contra o medo é a obediência diária. Cada passo de fé é uma declaração de confiança. Quando obedecemos, mesmo sem entender o caminho, demonstramos que confiamos mais em Deus do que nas circunstâncias. A fé verdadeira não é ausência de medo, mas coragem para avançar apesar dele. Ellen White escreveu: os que andam pela fé não vivem de acordo com as aparências, mas descansam em promessas que são seguras como o trono do céu. Testemunhos Seletos, vol. 1, página 89. Você pode estar enfrentando incertezas agora. Um diagnóstico médico, uma dificuldade financeira, uma perda recente, mas Deus ainda tem o controle. Ele vê o que você não vê e já está preparando o desfecho. Neste momento, respire fundo e declare: meu futuro está seguro nas mãos de Deus. Mesmo que o mundo pareça desabar, o cristão sabe que não caminha sozinho. Ellen White disse: o Senhor é um refúgio para os que confiam nele. Nenhuma força humana ou satânica pode destruir os que se refugiam sob suas asas. Profetas e Reis, página 366. Creia nisso. O medo se dissipa quando a fé cresce. Quando o coração é dominado pelo medo do futuro, a mente começa a criar cenários de incerteza. É nesse ponto que a fé precisa se tornar mais que uma teoria. Precisa ser uma experiência viva. Ellen White escreveu: a fé é o olhar que vê, a mão que segura, o poder que vence o mundo. Educação, página 253. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece ruir.
O medo do futuro é muitas vezes alimentado por aquilo que ainda não aconteceu. Vivemos antecipando tragédias, sofrimentos e perdas. E quando fazemos isso, estamos roubando de nós mesmos a paz que Deus prometeu para o presente. Jesus, conhecendo a fragilidade humana, nos orientou: não andeis ansiosos pelo amanhã. Mateus 6,34. Ele sabia que o medo é uma prisão construída com pensamentos e que a chave para sair dela é a confiança. Ellen White reforça essa verdade ao dizer: a ansiedade e o medo do futuro são sinais de que estamos confiando em nós mesmos em vez de confiar em Deus. Caminho a Cristo, página 105. Quando colocamos o controle da vida em nossas próprias mãos, a insegurança é inevitável. Mas quando entregamos o futuro a Deus, o medo perde sua força. Pense nisso. Quem melhor para cuidar do seu futuro do que aquele que já conhece o fim desde o princípio? O medo é irracional diante de um Deus onisciente. Ele não apenas sabe o que virá, ele já está lá, preparando cada detalhe para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Quantas vezes você já viveu algo que parecia impossível de resolver, mas Deus interveio de forma inesperada? Aquele mesmo Deus ainda é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ellen White afirma: quando nos colocamos nas mãos de Deus, podemos descansar em sua sabedoria e amor, sabendo que Ele não falha. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 91. Escreva agora nos comentários: eu confio no Deus que já está no meu amanhã. Essa é uma declaração de fé e rendição, um passo contra o medo. Há algo profundamente espiritual em aprender a descansar. Descansar não é desistir, é confiar. Quando descansamos em Deus, declaramos que Ele é suficiente. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Essa é a paz que o mundo não entende, a paz que permanece mesmo quando o futuro é incerto. Mas há uma razão ainda mais profunda para o medo do futuro: a falta de comunhão com o Espírito Santo. Ellen White escreveu: sem o Espírito de Deus, o homem é incapaz de resistir à ansiedade e ao temor. Mas aquele que anda em comunhão com o Espírito encontra descanso em meio à tormenta. Atos dos Apóstolos, página 51. O medo enfraquece quando a presença divina fortalece a alma. O Espírito Santo é aquele que lembra ao coração o que Deus prometeu. Quando o inimigo sussurra: você não vai conseguir, o Espírito diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando o medo do futuro diz: você vai perder tudo, o Espírito responde: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Precisamos aprender a responder ao medo com as promessas de Deus. Ellen White aconselha: as promessas da palavra de Deus devem ser repetidas ao coração aflito como remédios de vida e poder. A Ciência do Bom Viver, página 122. É por isso que, quando o medo vier, declare a palavra, diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Quero que você escreva aqui nos comentários: eu escolho viver pela fé e não pelo medo. Essas palavras, quando pronunciadas com convicção, têm poder para fortalecer sua alma. E há ainda outro tipo de medo que precisa ser enfrentado: o medo do que Deus pode permitir. Muitos pensam: e se eu tiver que passar por uma grande provação? E se perder alguém? E se vier a dor? Mas Ellen White nos ensina que nenhuma prova é permitida a vir sobre nós, a não ser que Deus veja que dela pode nascer um bem eterno. O Maior Discurso de Cristo, página 25. Deus não é o autor do sofrimento, mas é o redentor das circunstâncias. Ele transforma o que seria derrota em vitória. Aquilo que hoje causa temor pode ser amanhã o instrumento do seu crescimento espiritual. Aqueles que confiam em Deus em meio às trevas terão uma experiência preciosa que os fará brilhar como o ouro purificado. Testemunhos, volume 5, página 578.
É por isso que Ellen White insiste tanto em olharmos para o passado, não como prisão, mas como lembrança das intervenções divinas. Olhai para trás e vede como o Senhor tem guiado o seu povo e confiai que Ele continuará a guiá-lo até o fim. Vida e Ensinos, página 261. O mesmo Deus que sustentou o seu ontem, sustentará o seu amanhã. Quando o medo tenta paralisar, a fé convida a avançar. Mesmo que o futuro pareça um caminho coberto por névoa, lembre-se, Deus não precisa revelar o trajeto inteiro, basta mostrar o próximo passo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. O segredo está em andar pela fé, não pela vista. Ellen White diz: aquele que anda pela fé verá portas se abrirem onde parecia haver apenas muralhas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242. O medo quer que você pare, mas Deus quer que você prossiga. Não permita que o medo do futuro roube o seu presente. Viva-o agora com propósito, porque o futuro pertence a Deus. Faça o que está ao seu alcance hoje, e o resto entregue nas mãos do Senhor. Feche os olhos agora e diga em oração: Senhor, eu não sei o que o futuro reserva, mas confio em Ti que já estás lá. Guia-me passo a passo e dá-me a paz que vence o medo. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu confio em Ti, Senhor. A confiança é o escudo contra o medo. Ellen White diz: a confiança em Deus é a vida da alma. Quando ela é firme, nada pode abalar o crente, porque ele está seguro no amor divino. Caminho a Cristo, página 96. O medo tenta roubar sua fé, mas a fé é o remédio que cura o medo. Por isso, quanto mais você se enche da presença de Deus, menos espaço há para a ansiedade. Em todo tempo confiai nele, ó povo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos 62, 8. Ellen White descreve o povo de Deus no tempo do fim como um povo confiante, não temeroso. Os que se firmarem na verdade não serão abalados, pois sabem em quem têm crido. Eventos Finais, página 66. Essa é a fé que precisamos cultivar hoje. Uma fé que olha para o futuro sem medo, porque já entregou tudo nas mãos do Pai. Mesmo que o amanhã traga desafios, lembre-se, Deus não falha. Ele não abandona, não se atrasa, não erra o caminho. Ele vai à frente, abre portas, acalma tempestades e sustenta você até o fim. O medo do futuro pode até bater à porta, mas não precisa entrar. Abra a porta apenas para a fé e ela expulsará o medo de uma vez por todas. Há ainda uma dimensão mais profunda do medo do futuro, aquela que nasce da culpa e do sentimento de inadequação espiritual. Muitos têm medo do futuro porque sabem que não estão espiritualmente preparados. O coração os acusa e a consciência os inquieta. Ellen White fala com clareza sobre isso. O pecado não confessado e não abandonado enfraquece a fé e o coração se torna terreno fértil para o medo e a dúvida. Caminho a Cristo, página 49. O Espírito Santo, quando é rejeitado ou ignorado, se entristece, e o resultado é uma alma sem direção. O medo cresce onde a luz da graça não habita. Por isso, a primeira atitude para vencer o medo do futuro é reconciliar-se com Deus. Quando há paz entre você e o céu, o amanhã perde seu poder de ameaçar. O apóstolo João escreveu: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O medo é expulso quando o amor de Deus ocupa o coração. Ellen White explica: o amor de Cristo, habitando no coração, remove a ansiedade quanto ao futuro, pois aquele que confia em Cristo sabe que está seguro em suas mãos. Parábolas de Jesus, página 146. Querido irmão, talvez o seu medo do futuro não seja apenas sobre o que virá, mas sobre quem você é. Talvez você tema fracassar, perder o controle ou não estar à altura das provações. Mas saiba disso. Deus
não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O futuro não depende da sua força, mas da fidelidade daquele que prometeu nunca o deixar. Ellen White reforça: a fé genuína repousa sobre as promessas de Deus e não sobre sentimentos ou circunstâncias. Quando o coração se agarra firmemente à palavra, o medo não encontra morada. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 80. Se você está ouvindo esta mensagem e sente que o medo tem dominado sua mente, escreva aqui nos comentários: Senhor, renova minha fé. Essa é uma forma de declarar que você não aceita mais viver escravizado pela ansiedade. O medo também se alimenta da falta de conhecimento das promessas divinas. Muitos cristãos vivem ansiosos simplesmente porque não meditam o suficiente na palavra. Ellen White adverte: se os homens estudassem a Bíblia como deveriam, veriam que nela há um antídoto para cada medo, uma promessa para cada necessidade. Testemunhos, volume 8, página 319. Cada vez que você lê uma promessa, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força, porque o coração passa a se ancorar na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa libertação inclui também a libertação do medo do futuro. Reserve todos os dias um momento para estar a sós com Deus. Ellen White aconselha: se os homens orassem metade do tempo que passam se preocupando, veriam milagres em suas vidas. Caminho a Cristo, página 101. A oração é o antídoto da ansiedade. É nela que a alma entrega seus fardos e encontra descanso. Quando o futuro parece incerto, feche os olhos e ore. Senhor, o futuro me assusta, mas eu o coloco em tuas mãos. Sei que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dá-me a paz que o mundo não pode dar. A fé não é ausência de medo, mas a decisão de confiar apesar dele. Ellen White nos ensina que a fé é o meio pelo qual a alma se apodera das promessas e vive como se já as tivesse recebido. A Ciência do Bom Viver, página 204. Isso significa que você pode descansar hoje, mesmo que o amanhã ainda pareça incerto, porque o Deus que prometeu já está trabalhando por você. O medo tenta fazer com que olhemos para as circunstâncias, mas a fé nos convida a olhar para Cristo. Quando Pedro andava sobre as águas, o vento e as ondas o assustaram. Mas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava firme. O medo o fez afundar. A fé o fez andar sobre o impossível. Mateus 14:30-31. Ellen White comenta esse episódio. Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Cristo, ele estava seguro. Quando olhou para o mar revolto, o medo o dominou e ele começou a afundar. Assim acontece conosco. Quando desviamos o olhar de Cristo para as dificuldades, o medo toma conta do coração. O desejado de todas as nações, página 381. Você pode estar enfrentando ondas altas, problemas financeiros, enfermidades, incertezas no trabalho ou lutas familiares. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro está estendendo a mão para você agora. Ele diz: não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Escreva aí nos comentários: eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Essa é uma confissão de fé que repele o medo e fortalece o coração. O medo do futuro é também uma arma que o inimigo usa para nos afastar da esperança. Ellen White alerta: Satanás procura lançar a sombra do desânimo sobre o caminho dos filhos de Deus, a fim de que percam de vista as promessas e olhem apenas para as dificuldades. Profetas e Reis, página 164. Mas o cristão deve lembrar que não caminha pelas circunstâncias, mas pela palavra. Quando o inimigo tentar encher sua mente de pensamentos sombrios, responda com a Escritura: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31.
Essa é a arma espiritual que derrota o medo. Ellen White conclui esse pensamento dizendo: a mente que repousa nas promessas de Deus permanece serena, mesmo quando o mundo ao redor desaba. Testemunhos, volume 3, página 442. Por isso, se você deseja vencer o medo do futuro, comece pela mente. Alimente-a com a palavra, fortaleça-a com oração e mantenha-a firme na presença do Espírito Santo. O medo não pode habitar onde a luz da verdade brilha. E lembre-se, a esperança é uma âncora para a alma. Quando tudo parecer incerto, repita como o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Salmos 42:11. O medo do futuro é vencido quando a alma se apega ao caráter de Deus. Ele é bom, fiel e justo. Ele nunca falhou e nunca falhará. Ellen White resume essa verdade de forma sublime. O Senhor não falha em cumprir suas promessas. Seu coração é cheio de amor eterno por aqueles que confiam nele. Parábolas de Jesus, página 148. Feche os olhos agora e declare com fé: Senhor, meu futuro está em tuas mãos. Em ti encontro paz, em ti descanso o meu coração. Escreva nos comentários o nome da sua cidade e diga: eu confio no Senhor do meu futuro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. E lembre-se, cada vez que você comenta, curte e compartilha, essa mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus. O medo do futuro também pode surgir quando o cristão perde de vista o poder da providência divina. Muitas pessoas olham para as crises do mundo, para as guerras, para o colapso moral e espiritual e se perguntam: como será o amanhã? Essa inquietação é natural, mas não deve dominar o coração dos que confiam em Deus. Ellen White afirmou com clareza: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido no passado. Vida e Ensinos, página 196. Esse é um dos conselhos mais poderosos já escritos. O medo do futuro nasce do esquecimento das misericórdias do passado. Quando lembramos das vezes em que Deus nos sustentou, nos livrou e nos guardou, a confiança renasce. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que livrou Daniel da cova dos leões e sustentou Elias no deserto, ainda governa o mundo hoje. O problema é que vivemos tempos de distração espiritual. O inimigo faz de tudo para ocupar nossa mente com preocupações terrenas e o resultado é um coração ansioso e desconectado da fé. Ellen White escreveu: Satanás procura manter o povo de Deus em constante agitação mental, para que não encontrem tempo de meditar sobre a palavra e fortalecer a fé. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Aquele que vive em comunhão constante com o céu não teme o futuro. A oração diária e a leitura da Bíblia são como um escudo invisível que protege a mente contra o medo. Quando a alma está firme em Deus, as más notícias do mundo não têm poder para abalar a paz interior. Em momentos de instabilidade, a promessa de Isaías deve ecoar em nosso coração. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Ellen White comenta este texto dizendo: quando a mente se apoia firmemente em Deus, a fé cresce e o medo se dissipa, pois a presença divina é uma fortaleza inabalável. A Ciência do Bom Viver, página 120. Se o medo do futuro tem te cercado, escreva nos comentários: Senhor, firma minha mente em ti. Essa é uma declaração de resistência espiritual, uma escolha por viver pela fé e não pela ansiedade. Outra razão pela qual o medo cresce é a falta de preparo espiritual. Ellen White advertiu: muitos temem o futuro porque não estão espiritualmente prontos para enfrentá-lo. O coração que não se rendeu completamente a Cristo sempre verá o amanhã como uma ameaça. Testemunhos, volume 5, página 215. A rendição é o antídoto do medo.
Quando entregamos o controle da vida a Deus, o amanhã deixa de ser motivo de angústia. Há pessoas que vivem escravizadas pela dúvida, sempre imaginando o pior. O medo se torna uma lente que distorce a realidade. Mas Jesus nos chama para olhar para o futuro com esperança. Ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Ellen White comenta esse verso. Cristo não prometeu a ausência de provações, mas assegurou sua presença nelas. E quem caminha com Cristo não precisa temer o futuro. O Desejado de Todas as Nações, página 301. Quando o medo sussurrar, você não vai suportar o que vem pela frente, lembre-se do que diz o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Ellen White acrescenta: os que aprendem a confiar em Deus nas pequenas provas da vida estarão preparados para confiar nele nas grandes crises do futuro. Eventos Finais, página 66. Escreva aí nos comentários: minha fé será maior que meu medo. Essa simples frase é uma confissão de fé e resistência contra as investidas do inimigo. O medo do futuro se torna inútil quando a alma entende que Deus já está no controle. Ellen White escreveu algo profundo. Aquele que confia em Deus verá em cada aparente perda uma bênção disfarçada e em cada dificuldade uma oportunidade para o crescimento espiritual. A Ciência do Bom Viver, página 471. Isso significa que nada acontece fora do alcance das mãos de Deus. Até mesmo aquilo que parece confusão e dor pode ser o instrumento da providência divina para nos aproximar dele. Talvez o medo do futuro esteja ligado às incertezas financeiras, às crises familiares ou ao medo da perseguição profetizada para os últimos dias. Mas lembre-se, os que colocarem sua confiança em Deus não serão abandonados, ainda que o céu e a terra passem. Primeiros Escritos, página 69. Ellen White reforça que, nos tempos finais, o medo será uma das principais armas de Satanás contra o povo de Deus. O inimigo procurará encher o coração dos santos com terror e dúvida, mas aqueles que mantiverem os olhos em Cristo permanecerão inabaláveis. Grande Conflito, página 593. Por isso, a preparação espiritual é essencial. O tempo de fortalecer a fé é agora, antes que as tempestades cheguem. Pense sobre isso. A fé não cresce na ausência de desafios, mas na confiança em meio às incertezas. A provação é a escola de Cristo para os que desejam vencer o medo e aprender a depender inteiramente do Senhor. Testemunhos, volume 7, página 75. Deus usa cada desafio para moldar o coração e preparar-nos para o que virá. O futuro não deve ser visto como uma ameaça, mas como uma oportunidade de ver Deus agir novamente. Ele nunca falhou e jamais falhará. Como disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Lamentações 3:22-23. Ellen White comenta: enquanto o crente se lembrar de que cada dia vem acompanhado de novas misericórdias, não haverá espaço para o medo, mas sim para a gratidão. Profetas e Reis, página 385. O medo é uma ilusão que desaparece diante da luz da fé. Por isso, alimente diariamente a sua mente com as verdades de Deus. Leia, ore e confie. E quando o inimigo quiser te fazer duvidar do amanhã, declare com firmeza: eu não temerei o futuro, porque meu Deus já está nele. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva aí nos comentários: eu confio no Deus do meu amanhã. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja aflito com o futuro. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa seu gostei, esta mensagem alcança mais pessoas e fortalece mais vidas para o reino de Deus.